Olha só, e a dúvida de hoje é sobre os verbos vir e vier. Você aí sabe quando usar cada um deles? Tem gente que faz ali uma certa confusão, né? Fica em dúvida, não sabe na hora de escrever ali, na hora de falar, quando dizer a palavrinha vir, vier, quais são os momentos mais adequados. O professor Wesley Carvalhais gravou um vídeo explicando direitinho pra gente, que é para ninguém que assiste o programa aqui em casa errar mais. Olha só. Olá, querido telespectador, olá, querida telespectadora da TV Pai Eterno. Mais uma vez estou eu aqui, professor Wesley Carvalhais, para tratar com vocês temas relacionados à nossa querida língua portuguesa. Hoje vamos falar de um equívoco muito comum em relação à norma padrão: o emprego das palavras vir e vier. Esse emprego costuma gerar bastante confusão. De partida, vamos fazer um pequeno lembrete. Em uma frase como: quando eu vim, não estava chovendo. Essa forma verbal, vim, indica o passado do verbo vir. Então, nós empregamos vim especificamente em relação ao passado. Quando eu vim, não estava chovendo. Agora, se nós quisermos empregar em relação ao futuro, nós vamos empregar vier, né? Quando eu vier, espero que não esteja chovendo. Por exemplo, né? No futuro do subjuntivo. Então, é muito importante entender que vir é a flexão do verbo no subjuntivo, vir é a flexão do verbo ver, e vier é a flexão do verbo vir. Então, tanto vir quanto vier são formas verbais que estão flexionadas no futuro do subjuntivo, né? Um tempo verbal. Tanto vir quanto vier são formas aceitáveis nas circunstâncias formais. Mas é preciso entender que na expressão quando ele vier, nós temos o verbo vir. E como o verbo vir, né, o verbo vir é flexionado no futuro do subjuntivo da seguinte forma: quando ou se eu vier, quando tu vieres, quando ele vier, quando nós viermos, quando vós vierdes, quando eles vierem. Então vamos aplicar isso em algumas frases. Quando ele vier para a escola, conversaremos. Quando ele vier morar em Goiás, será tudo melhor. Se ele vier à igreja, ficará mais feliz. Então aqui nós temos o verbo vir. A forma do futuro do subjuntivo desse verbo é vier. Tranquilo? E nós temos o verbo vir, que é a flexão do verbo ver no singular do futuro do subjuntivo, né? Quando ele vir. Vamos lá, lembrar a flexão desse verbo. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir, quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. Esse é o verbo vir. Então vamos pensar algumas frases. Quando ele vir com seus próprios olhos, acreditará. Quando ele vir o que você fez, poderá ficar nervoso. Se ele vir o que você fez, ficará furioso. Então aqui nós temos o verbo vir. O que costuma fazer confusão? Vamos pensar aqui uma frase juntos. Quando ela vir, trataremos de tudo. Nesse caso não é o verbo ver, mas é o verbo vir. Nesse caso, a flexão correta seria: quando ela vier, trataremos de tudo. Vamos pensar um outro caso. Fazemos os seus brigadeiros quando seu pai vir. Será que é ver? Não, quando seu pai vier, quando ele chegar. Então, fazemos os brigadeiros quando seu pai vier. Então, para lembrar, vir do verbo ver, vier do verbo vir.
É assim que deve ser em nossa querida língua portuguesa. Como são verbos irregulares, em qualquer dúvida, em qualquer situação de dúvida, recorra a um dicionário ou a um dicionário de flexão verbal. É assim que deve ser. Um abraço e espero logo revê-los para tratar de mais tópicos de nossa querida língua portuguesa. Até lá! Até a próxima então, professor. Olha só, gente, achei um pouquinho complicado, viu? Essa questão aí dos verbos que o professor trouxe hoje, viu, Marina? Vir, vier, a gente usa o verbo vir quando for falar... Não, a gente usa vir quando tiver relação ali com o verbo ver. E o vier com o verbo vir. Confundiu agora, a gente deu um nó na cabeça de quem está assistindo, viu? É isso aí, mas o professor explicou muito bem, né? Acontece é que é um assunto complicado mesmo. A conjugação verbal, principalmente desses verbos irregulares, é mais complicadinha mesmo. E aí muita gente faz confusão. Mas aí o professor explicou aí com os exemplos e a gente viu, né? Onde é que a gente erra, né? Quando a gente vai falar, quando ele vir. Quando ele vir é quando ele está vendo, né? Não quando vier. Então, quando vier, quando estiver vindo, é o vier, não vir. Exatamente. Gente, não faça confusão, usem os exemplos aí, quando você for formular a sua frase aí, vai ficar um pouquinho menos complicado com essas explicações. É só a gente memorizar o seguinte, Marina. Vir tem relação com o verbo ver. Aí, na outra circunstância, a gente usa o vier. Então, a memória tem que ser essa. Vir tem a ver com o verbo ver. Aí fica fácil de explicar, o professor trouxe vários exemplos aí, ninguém faz essa confusão mais, viu?